Então ele me levou ao hospital. Todos os hospitais estavam lotados, completamente cheios. Não havia vagas. Havia acampamentos militares por toda a cidade. Via enfermeiros e médicos militares cuidando das pessoas. Não havia nada que pudessem fazer por elas. No espírito, vi névoa amarela na altura da cintura. Parecia e era pestilência. Era uma pestilência. Foi uma praga. E era isso que o Senhor me mostrava. Estava na altura da cintura, saindo do ar. Era um vírus transmitido pelo ar. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito importante, meus irmãos. Um vídeo muito sério, melhor dizendo, do pastor Brandon. É um vídeo, meus irmãos, onde ele conta uma forte revelação que Deus deu a ele a respeito, meus irmãos, de uma nova enfermidade. O Senhor mostrou a ele em uma visão, meus irmãos, uma nova enfermidade chegando ao mundo. Nós sabemos que o pastor Brandon é um pastor muito usado por Deus através dos dons de revelações e de visões, meus irmãos. Quem não se lembra da visão que ele teve a respeito do presidente Donald Trump, que tudo o que aconteceria com ele e se cumpriu, meus irmãos. E essa visão que Deus deu a ele conta em detalhes, meus irmãos. E uma coisa que chama muita atenção é que o Senhor chama o seu povo para o arrependimento. Porque o que está por vir, meus irmãos, é muito forte. Nós sabemos que já vivemos os últimos dias da igreja sobre essa terra. E nós devemos estar cada dia mais firmes na presença do Senhor. É muito forte, meu irmão, que o Senhor mostrou a ele. Eu peço que você fique nesse vídeo até o final. Deu muito trabalho, meus irmãos, para traduzir esse vídeo para vocês, mas eu faço de coração. Eu peço que você compartilhe, porque é um alerta de Deus muito sério, meus irmãos, para a terra, também para a igreja de Cristo. Então, deixa o seu like, é só você clicar no joinha aqui abaixo, que você estará me ajudando a alcançar mais vidas através desse vídeo. E também compartilhe, para que possamos alcançar um número máximo de pessoas através desse vídeo. Preste atenção no que foi mostrado a ele, meus irmãos. Ei, bom dia, família. Como vocês estão? Tenho uma palavra difícil para dar hoje. E peço que tenham paciência comigo aqui. Vocês sabem, como profeta, você vê coisas no futuro, sabe? E sabe, quero dizer isso a todos vocês. Eu levo isso muito a sério. E a pressão e o peso disso são grandes. Sempre que o Senhor me visita como Ele faz. Quando Jesus vem e te visita, e você passa por aquele fogo refinador sobre o qual sempre falei com vocês, isso te transforma. E nesse processo, naquele fogo refinador você se perde e tudo ao seu redor não importa mais. Dinheiro, fama, tanto faz. Eu faço tudo por Ele e amor por Jesus que está por vir. A intercessão, Ele revela o peso disso. Mostra a responsabilidade do que vem. Ontem foi um dia muito intenso para mim. Estava orando por um pastor, intercedendo por alguns amigos. Há 2 dias ele vem me revelando coisas. De repente, o Senhor abriu meus olhos. Vou te mostrar algumas coisas, mas ele me levou para o futuro. Eu vi essa tenda gigantesca, uma tenda enorme no estacionamento do supermercado. Havia macas brancas por todo o estacionamento. Diria que havia cerca de 1000 macas. Eram todas macas de estilo militar, mas tinham aparência branca, entende? E nessas macas havia corpos. Vi um soro ao lado de um corpo. Vi uma pessoa com lençol cobrindo a cabeça. Todos esses corpos no estacionamento do mercado. Então ele me levou ao hospital. Todos os hospitais estavam lotados, completamente cheios. Não havia vagas.
Havia acampamentos militares por toda a cidade. Via enfermeiros e médicos militares cuidando das pessoas. Não havia nada que pudessem fazer por elas. Só as confortavam, pois iam morrer. No espírito, vi névoa amarela na altura da cintura. Parecia e era pestilência. Era uma pestilência. Foi uma praga. E era isso que o Senhor me mostrava. Estava na altura da cintura, saindo do ar. Era um vírus transmitido pelo ar. Vi tudo na base deles, todos lá. O Senhor me levou e vi um colapso social além do imaginável, pior que 2020. Se achou que 2020 foi ruim, isso faz aquilo parecer brincadeira. Faz parecer que está em esteroides além da compreensão. Como nação e geração, nunca vimos isso antes, disse o Senhor. Disse que o que vem não ocorre há centenas de anos. E me disse que era a mesma coisa, seria como a peste negra dos anos 1300. Ninguém podia trabalhar nas fábricas ou ganhar dinheiro. Foi um desligamento mundial completo de novo. Não, nenhum mercado pôde abrir. Só o essencial, mas as pessoas estavam apavoradas. Ninguém se movia, pois pegar isso era a morte certa. Não havia nada para proteger você. Não havia como impedir. Quem pegava essa coisa não sobrevivia. Então vi 350 milhões novamente. No mundo todo. Vi 30 sobre os Estados Unidos. O Senhor me alertou sobre eventos em massa aqui. E foi mostrado. Dinheiro em papel sumiu, medo de tocar, mais digital. Vi mais uso digital por medo de contato. Mega igrejas. Completamente paralisado. Colapso total. Derretimento da estrutura financeira. Além da compreensão, algo nunca visto. Foi isso que aconteceu. Achávamos que 2020 foi ruim. Mas isso foi muito pior, acredite. As pessoas morrendo. Lençóis brancos cobrindo os corpos. Era muito pesado. O Senhor me mostrou um enorme furacão novamente. Mas não era um furacão real, físico. Era no reino espiritual. Disse, as bordas mal tocam o espiritual. Elas eram como eram. Era um furacão gigantesco. E disse, o olho da tempestade lá fora. Hoje, achamos tempos turbulentos, com tudo que vemos no mundo. O que tento dizer? Com tudo isso acontecendo. Mas em 2020, só vimos as bordas. Era só o começo da tempestade. A banda está chegando à costa do mundo natural. E nem tínhamos chegado ao olho da tempestade. Nem estava nele, nem fazia landfall, nem os ventos fortes tinham chegado. Eram apenas listras assim, como se vê no radar na TV. Ele me disse que isso será mais do que isso no futuro. Terão estádios quando o sistema financeiro quebrar de novo. Ele disse que será um colapso financeiro. Haverá praga, turbulência econômica mundial e um novo dólar digital. Então eu estava perguntando a ele sobre... Por favor, ajude-me, Espírito Santo. Vi homens e mulheres de Deus vestidos de branco. Os homens usavam ternos brancos no espírito, com gravata, camisa, calça e sapatos brancos. E ao redor deles havia um brilho dourado como mel. O mel os saturava. E uma luz brilhava ao seu redor, estendendo-se por cerca de 1 metro. A glória do Senhor estava tão presente nessas pessoas. E o Senhor disse, este será o remanescente que se levantará. E haverá uma proteção sobrenatural sobre eles quando isso acontecer. E vi um brilho glorioso sobre todo esse povo remanescente. E quando essa praga, seja lá o que for, tentava tocá-los, morria devido ao brilho de mel. O brilho de mel
consumia aquela névoa que eu disse estar na altura da cintura. A névoa tentava penetrar o brilho de mel, mas era destruída. A glória do Senhor. Ele me disse isso. Disse: filho, para o que vem, não sobreviverá sem entender o poder do nome de Jesus. E quem andar neste brilho divino terá uma revelação da glória e do poder do Senhor dentro de si. E terá uma revelação da aliança, um conhecimento revelado, não apenas palavras vazias. Ele disse que será uma rima de palavras. E disse: se espera isso acontecer, porque peço que diga ao meu povo para buscar a palavra? Porque peço que ensine meu povo a orar? Ele disse: se esperarem até chegar à porta, será tarde demais, pois isso será um desenvolvimento imediato. Muito sério, você precisa levar a sério. Não é algo que se possa fazer pela metade. Isso terá que se tornar seu fôlego. Ouvir e seguir a voz do Senhor em sua vida. Vi grandes cidades, cidades enormes. Vi áreas rurais, campo, interior. Pessoas fugindo, tentando escapar do que está por vir. Eles queriam ficar no campo, longe de todos. Vi-os fazendo hortas porque as pessoas estavam desesperadas por comida. Ninguém trazia caminhões com alimentos. O governo teve que intervir com comida ruim e tentar ajudar com racionamento, tentando... Não sei como isso acontece. Não entendo, mas tentavam alimentar as pessoas racionando, cuidando de todos como podiam. Faziam o possível, mas não era boa comida. Era tipo spam, comida horrível mesmo. Tentando, sabe? Você sabe, tipo, refeições instantâneas. Tentando levar comida às cidades porque ninguém entregava. Fábricas fechadas, as pessoas morriam. A vida como conhecemos vai mudar ainda mais. Mas como eu disse, vou voltar àquilo. Vi a glória nessas pessoas, esse mel líquido. Oravam pelos doentes nas macas e o poder de Deus os curava ali mesmo. O poder de Deus erguia aquele remanescente. A igreja gloriosa. Ergueram-se na perseguição e começaram a orar pelos doentes que se recuperavam. Vi um movimento massivo de Deus na escuridão. E isso é o que eu tentava te dizer. Levante e brilhe, pois sua luz chegou e a glória do Senhor se erguerá sobre você. Pois as trevas cobrem a terra e uma escuridão densa cobre o povo. Era uma escuridão profunda. Era uma escuridão total. Mas é isso que quero dizer a você. As pessoas perguntam, por que isso acontece? Por que tudo isso está ocorrendo? E aqui quero dizer, estamos focados no fruto. Todos olham para o fruto do que acontece na sociedade. Todo o pecado, todo o compromisso, toda a lavagem cerebral da mídia, o drama, sempre por caminhos ímpios. Tentamos mudar o fruto. Mas o Senhor me mostrou que não é o fruto que precisa mudar. Você ora para o fruto mudar, mas é a raiz que precisa ser mudada. É o que está no fundo da humanidade e onde estamos como nação e mundo. Estão escuros. Então a raiz é mudada. A árvore, o arbusto ou a planta que mostra o fruto. Então tentamos mudar o fruto, mudar o fruto, mudar o fruto. O problema é que o Senhor me mostrou que pregamos um evangelho comprometido. Não ensinamos mais sobre o nome e o poder do sangue de Jesus. Não ensinamos arrependimento e santidade. Ensinamos uma mensagem morna de graça e as pessoas ficam presas nela. E aquilo que você diz ter sido salvo, você volta a fazer. Eu sou um cristão nascido de novo.
Mas o que você diz ter nascido de novo, você volta a aceitar como estilo de vida. Não há santidade. E até haver arrependimento, um retorno a Deus e pregação de santidade nos púlpitos, haverá uma mudança sem precedentes. Um grande fogo refinador está chegando a este mundo como nunca vimos antes. Pode não gostar do que vou dizer, mas é o levantar das mãos, porque é aí que está o ponto. Onde o pecado abunda, a graça transborda ainda mais. Mas ao mesmo tempo, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Deus é um Deus santo. Diante de um Deus santo só pude clamar: Deus, me arrependo de todos os meus pecados. Senti que a luz me queimaria de tão santo, justo e incrível que Ele realmente é. Não há pecado, não há compromisso em Deus. Ele é um Deus que ama a verdade, mas Deus não tolera o pecado, a impureza e a imoralidade. Sim, seu filho cobriu com sangue, mas a igreja vive em compromisso. Eles levam estilos de vida ímpios. Como eu disse, você afirma ter sido salvo. Daquilo do qual você se alegrou em ser salvo, você volta e vive nele, ainda dizendo que está salvo. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Cada escritura, mesmo quando Paulo falava à igreja, Efésios é a igreja quando ele escreve cartas para ela. Ele disse que ninguém veria se falasse de uma igreja em compromisso, de um mundo em compromisso, vivendo no pecado e tudo que ele mencionou. Se você está em adultério ou fornicação, se você é todas essas coisas, ele não falava para o mundo, falava à igreja. Se viverem assim, não herdarão o reino de Deus. Alertava sobre um estilo de vida comprometido. Ele os advertia. Depois ele fala disso em Efésios. Fala disso em Atos. Fala muito. E Jesus diz: profetizaram em meu nome, curaram em meu nome. Tem que ter algo dentro de você. Impõe as mãos e expulsa demônios. São crentes experientes. Não vemos novos cristãos expulsando demônios, nem impondo as mãos e curando doentes, nem ressuscitando mortos. São crentes maduros. E ele disse: afastem-se, nunca os conheci. Entende o que quero dizer? Essas são pessoas que voltaram a viver em compromisso. Há uma parte deles que ele nunca conheceu. Você pratica, trabalha no Espírito Santo e anda em milagres, mas não tem um relacionamento com ele. Ele não te conhece. E assim o Senhor está tentando avisar seu corpo agora. Há um grande tremor chegando. Há uma grande mudança chegando. Mas a única forma de superar isso é entender o poder e a autoridade do nome de Jesus. As pessoas sempre me perguntam nos comentários: o que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para me sustentar? E eu estava assistindo a um vídeo de alguém. Eles me enviaram sobre os 5. E eu estava perguntando, tenho perguntado e respondido a questão. Há 4 necessidades básicas que você precisa entender, ok? O que é comida de verdade? O que é comida de verdade? O que é dinheiro real? O que é necessidade real? O que é energia real? Então essas são as coisas básicas em que eu me concentraria. O que é energia real? O que é dinheiro real? O que é necessidade e comida real? Se ficássemos sem energia por umas semanas, sua carne estraga se não tiver como conservá-la. Seu leite, todos os seus alimentos perecíveis. Como sobreviver sem energia elétrica? Você precisa pensar nisso. Se o que digo acontecer, sem food trucks até as refeições chegarem. Se isso ocorrer, Deus nos livre. Oro que não. Não quero isso. Estou intercedendo. Me entristece muito, é muito pesado, mas estou aqui para alertá-los. Como o Senhor me disse. Ele disse: Brandon, quando um general morre numa grande guerra, sua missão acaba ou precisa outro general? Para vencer a guerra, eu disse, sim, é isso. Velhos generais saem, novos chegam.
Isso não significa que o trabalho acabou. Significa que há alguém novo para concluir a tarefa. É hora das pessoas assumirem os papéis que Deus as chamou, pois dias sérios estão por vir. Deus está levantando novos Davi. Deus trará novas plataformas e pessoas desconhecidas. E você vai perguntar: quem são esses? De onde eles vieram? Estamos chegando. Os fogos mais intensos têm sido em minha vida, mas tive momentos muito preciosos com o Pai, sentado aos seus pés. Então pergunto: você já se sentou aos pés de Jesus hoje? Ele sente sua falta. As pessoas não imaginam o quanto ele as ama, mas nessa mudança que está chegando, como se fosse um guarda-chuva. Quando o guarda-chuva é como, digamos, um guarda-chuva. Quando erguido, protege as pessoas da chuva. Há uma igreja andando em santidade e o guarda-chuva a cobre. É um guarda-chuva de proteção, entende? Quanto mais pecado e sujeira entram, abortos, lixo, o salário do pecado, cria-se uma brecha no meio por causa disso. E o inimigo vem cada vez mais com sua imundície. O compromisso entra, coisas acontecem, abrindo portas para o diabo roubar. É isso que tento dizer a vocês. Ao andar em compromisso, você pode ser oprimido por espíritos demoníacos e abrir portas para o diabo com pornografia e essas coisas. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Certo? Vamos orar. Vamos orar. Pai, agradeço agora em nome de Jesus por esta palavra que me deu para estas pessoas. Agradeço, Pai, por dar-lhes sabedoria, que o conhecimento flua livremente em suas mentes. Pai, sem interrupção ou impedimento de forças satânicas ou demoníacas. Jogo o sangue de Jesus Cristo sobre suas mentes agora. Amarramos o espírito do medo. O amor perfeito expulsa todo medo. Nos erguemos como devemos ser nestes últimos dias. Essa rede na vitória do poder do nome de Jesus e nossa aliança em quem você é em nós. Maior é aquele que está em nós do que no mundo. Não temeremos a morte, pois ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Pai, obrigado pela sabedoria sobre o que fazer, realocar ou ficar onde estamos. Se ficarmos, mostre-nos o que precisamos para comprar para nossas famílias. Pai, dá-nos sabedoria para não agirmos por emoção ou medo. Não vou sair correndo para estocar manteiga de amendoim. Não, sejamos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo nestes últimos dias. Não agimos por impulso, mas nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Mostra que és meu grande abridor de caminhos. Tu és o planejador, Tu és meu advogado, Tu és meu consolador, Tu és meu apoio, Tu és tudo para mim. Tu és o piloto e eu nem sou o copiloto. Estou atrás, deixando-te conduzir minha vida. Obrigado, Pai, por nos dar a mente de Cristo. Nós a temos. Disseste que temos a mente de Cristo e a acessamos agora. Ouviremos tua voz e não seguiremos a de estranhos. Isso, Senhor, que você nos diga se precisamos de remédios, receitas, se precisamos fazer essas coisas, e você diz, isso é o que você precisa fazer. Oro por paz, pois disseste, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Operamos nessa paz mesmo com palavras duras. Não somos movidos pela emoção, não somos movidos pela carne, somos movidos pelo amor de Deus. Obrigado, Senhor, pois teu amor nunca falha. Transborda para quem se volta e se arrepende, como disseste a Jonas. Arrependemo-nos e deixamos nossos maus caminhos, pois disseste, se meu povo se humilhar, orar e se converter, ouvirei e sararei sua terra. Mas ele disse, convertei-vos dos maus caminhos, afaste-se do mal e então curarás nossa terra. Pai, arrependemo-nos, acertamos nosso coração contigo e nos convertemos. Nós nos humilhamos, Senhor.
Te agradeço, Senhor, pelo seu amor e compaixão pelo seu povo. Obrigado, Pai, por nos guiar à verdade e conhecimento em nome de Jesus. Pai, tomamos autoridade sobre doenças e enfermidades. Temos poder sobre vírus, doenças, pragas, diabetes, câncer, problemas cardíacos e outras aflições que as pessoas enfrentam. Tudo o que precisamos foi provido pelas suas feridas. O Senhor se fez doença por nós. Foi quebrantado por nossa causa. Foi ferido por nós. Tudo isso o Senhor fez por nós. Agradecemos pelo que fez na cruz e o recebemos agora em nome de Jesus, pela fé. Recebemos essa redenção pela fé, sua graça. Te agradecemos por isso no poderoso nome de Jesus. Todos digam amém.